Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Terceira parte. Uma explicação da vontade divina é sempre, no fundo, apenas a interpretação do funcionamento da sua criação, na qual vivem os seres humanos que a ela pertencem. E conhecer a criação significa tudo. O ser humano, conhecendo-a, facílimo lhe será utilizar-se de tudo quanto encerra e oferece. O poder utilizar, por sua vez, proporciona-lhe toda a vantagem. Assim, brevemente reconhecerá e cumprirá a verdadeira finalidade da existência e, beneficiando tudo, ascenderá rumo à luz, para a alegria própria e somente para a bênção de seu ambiente. No entanto, zombaram de cada enviado e com isso também da própria mensagem. Nem uma só vez ocorreu que lhes fosse bem-vindo, mesmo que realizasse o melhor. Permaneceu sempre um aborrecimento, o que evidentemente se deixa facilmente explicar em face do raciocínio tão hostil a Deus, testemunhando por si a hostilidade a Deus. Cristo resumiu nitidamente o acontecimento na alusão do amo que enviou os seus servos a cobrar dízimos de todos os seus arrendatários. Mas, ao invés do pagamento, os seus servos foram meramente escarnecidos e fustigados, antes de serem mandados de volta com sarcasmo e mãos vazias. Amenizadoramente, por sua vez, se denomina a isso de parábola. Em aprazível comodismo, o indivíduo se coloca sempre ao lado desses fatos, sem jamais referir-se a si próprio, ou sente a necessidade de declarar que faz parte de uma distinção de Deus quando seus enviados têm de sofrer assim, ao invés de considerar isso como um crime dessa humanidade não desejado por Deus. Como o raciocínio necessita de lantejoulas e quinquilharias para poder encobrir sua estreiteza, que de outro modo se tornaria demasiadamente visível, ele se empenha a todo custo em olhar com absoluto desprezo para a singeleza da verdade, porque esta pode tornar-se-lhe perigosa. Ele próprio precisa de guizos chocalhantes na carapuça que veste, de muitas palavras pomposas, a fim de manter viva a atenção sobre si. Todavia, o desprezo à singela simplicidade da verdade há muito já se transfigurou em medo. Nessa necessitada carapuça multicolorida de tolos, perduram-se mais e mais chocalhos tilintantes, para que soem cada vez mais alto com as contorções convulsivas e os saltos, a fim de manter-se ainda algum tempo no trono emprestado. Todavia, ultimamente, tais saltos já se tornaram em dança do desespero, próxima a se transformar na derradeira dança da morte. Os esforços tornam-se maiores, tende a aumentar, porque o vazio perpassa cada vez mais nitidamente todo aquele chocalhar. E com o pulo forçado ao máximo que se prepara, cairá finalmente a carapuça multicolorida da cabeça. Então, a coroa da verdade singela se levará irradiante e tranquilizadora para aquele lugar que só a ela compete. Os perscrutadores sinceros, completamente confundidos por tudo aquilo que se encontra tão grotescamente forçado a uma altitude dificilmente compreensível, encontram aí, finalmente, para o olhar, o firme ponto de apoio, um amparo. Poderão aprender plenamente, sem esforço, toda a verdade, ao passo que até agora tinham de fazer grande esforço para encontrar apenas uma pequena partícula. Volte-se à simplicidade no pensar. Do contrário, ninguém poderá compreender a grandeza plenamente,
e por isso jamais alcançá-la. Pensar simplesmente como as crianças. Nisso reside o sentido da grande expressão. Se não vos tornardes como as crianças, não podereis chegar ao reino de Deus. O caminho para tanto jamais poderá ser encontrado com o complicado raciocínio de hoje. Também nas igrejas e nas religiões ainda não é diferente. Quando aí se diz que sofrimentos ajudam a ascender e que por isso constituem graças de Deus, fica com isso assim acolhido um pequeno grãozinho de verdade, mas de maneira dissimulada, malevolamente deturpada. Pois Deus não quer quaisquer sofrimentos do seu povo. Quer apenas alegria, amor e felicidade. O caminho na luz nem pode ser de outra maneira. E o caminho para a luz só apresenta pedras quando a criatura humana aí as coloca. O grãozinho de verdade na doutrina do sofrimento é que com o sofrer pode ser remida alguma culpa. Mas isso só acontece quando uma pessoa reconhece conscientemente tal sofrimento como merecido, igual ao ladrão que implorou na cruz. De modo insensato vive hoje todo o mundo. Também aqueles que falam de maneira tão inteligente de remissões de karma. Enganam-se nisso, porque é muito mais difícil ainda do que imaginam esses pretensos sabedores. Pois efeitos retroativos de karma nem sempre constituem também remissões. A esse respeito, atente bem cada pessoa. Pelo contrário, nesse caso, muitas vezes pode decair ainda mais profundamente. Uma ascensão depende exclusivamente da disposição interior de cada pessoa, não obstante os efeitos retroativos de culpa. De como manobra o grande leme dentro de si, para cima, para frente ou para baixo. Dessa maneira e não diferentemente seguirá, apesar de todas as experiências vivenciais. Aqui se evidencia que não é nem pode ser um joguete. Pelo contrário, sozinha tem de dirigir o verdadeiro caminhar, mediante a força de seu livre arbítrio. Nisso, esse arbítrio permanece sempre livre até o derradeiro momento. Aqui, cada pessoa é realmente seu livre senhor, devendo, no entanto, contar incondicionalmente com as idênticas consequências de suas disposições que a conduzem para cima ou para baixo. Manobrando, porém, seu leme para cima, através de reconhecimento e firme vontade, então os maus efeitos retroativos a atingirão cada vez menos. Efetivar-se-ão por fim nela até de modo simbólico apenas, porque já foi afastada dos planos inferiores de maus efeitos retroativos devido aos esforços ascendentes, mesmo que ainda se encontre nesta terra. Não é necessário absolutamente que uma pessoa tenha de sofrer quando se esforça rumo à luz. Por isso, fora com a venda dos olhos, colocada a fim de que não se temesse diante do abismo que desde muito se abriu. Tranquilização transitória não é nenhum fortalecimento. Significa tão somente perda de tempo, que jamais poderá ser recuperado. Até agora não se teve uma explicação certa e fundamentação para o sofrimento terrestre. Por isso, buscaram-se paliativos como um narcótico, os quais impensadamente são transmitidos com palavras mais ou menos habilidosas, sempre de novo, aos que sofrem. O grande erro unilateral de todas as religiões. E quando alguém quer, de modo totalmente desesperado, uma resposta demasiadamente clara,
simplesmente se coloca então aquilo que não se compreende no reino do divino mistério. Ali devem desembocar todos os caminhos de perguntas não solucionadas, como porto de salvação. Mas assim se revelam nitidamente como os caminhos errados, pois cada caminho certo tem também um fim claro, não devendo conduzir a impenetrabilidades, onde imperscrutáveis caminhos de Deus devam servir como explicação, ocorre uma fuga decorrente de inconfundível ignorância. Para o ser humano não há nem deve haver necessidade de nenhum mistério na criação, pois Deus quer que suas leis vigentes na criação sejam bem conhecidas do ser humano, a fim de que ele possa conduzir-se de acordo e por meio delas, completar e cumprir mais facilmente seu percurso pelo universo, sem se perder na ignorância. Uma das mais fatais concepções, porém, continua sendo considerar o brutal assassínio do Filho de Deus como um holocausto indispensável em favor da humanidade. Pensar que esse brutal assassínio do filho deva reconciliar um Deus, uma vez que não se pode encontrar logicamente nenhum esclarecimento para essa estranha concepção, as pessoas escondem-se assim, de modo embaraçado, novamente atrás do tão frequentemente utilizado muro de proteção do divino mistério. Portanto, de um fenômeno que não se pode tornar compreensível ao ser humano. No entanto, Deus é tão claro em tudo quanto faz. A própria clareza. Criou, pois, a natureza segundo a sua vontade. Portanto, o que é natural tem de ser exatamente o certo, pois a vontade de Deus é absolutamente perfeita. Mas o holocausto na cruz tem de ser antinatural a cada bom senso, por ser, além disso, injusto contra o Filho de Deus inocente. Não existe aí nenhum contornar, nenhum esquivar. Preferivelmente, a criatura humana deveria confessar de modo sincero que uma coisa dessa espécie é realmente incompreensível. Pode esforçar-se como quiser, não chegará aí a nenhuma conclusão, não podendo mais compreender seu Deus nesse caso. Todavia, Deus quer ser compreendido. Outro sim pode sê-lo, porque a manifestação de sua vontade reside claramente na criação, nunca se contradizendo. Somente os seres humanos é que se empenham em introduzir coisas incompreensíveis em suas investigações religiosas. A penosa construção do falso pensamento básico de um holocausto indispensável com a morte na cruz já fica desfeita pelas palavras do próprio Salvador na ocasião em que o crucificaram. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Seria, pois, necessária essa intercessão se a morte na cruz devesse ser um sacrifício indispensável para a reconciliação? Não sabem o que fazem é, pois, uma acusação da mais grave espécie, uma indicação nítida de que está errado o que fazem, que esse ato foi apenas um crime comum. Teria Cristo rogado no Getsemane que o cálice do sofrimento lhe fosse desviado se a morte na cruz devesse ser um holocausto necessário? Nunca. Cristo não teria feito isso. Assim, porém, sabia que as torturas que o aguardavam eram apenas uma consequência do livre arbítrio humano. E por isso, seu rogo. Cegamente passaram diante disso durante 2 milênios e, irrefletidamente, aceitaram em troca o mais impossível.
De modo doloroso, tende-se a ouvir muito frequentemente as opiniões de que os preferidos entre os atuais discípulos e discípulas de Jesus são agraciados com sofrimentos corpóreos, como, por exemplo, estigmas, chagas. Naturalmente, tudo isso decorre apenas dessa falsa interpretação dos sofrimentos terrenos de Cristo. Nem pode ser de outro modo. Quais as pesadas consequências pessoais que isso pode acarretar, quero ainda mencionar. Quanta irreflexão se faz mister e que baixo servilismo imaginar o todo-poderoso Criador agindo dessa maneira. É, pois, sem qualquer dúvida, a mais pecaminosa degradação da sublime divindade, para cuja imaginação essencial o mais belo ainda não pode ser suficientemente belo, o melhor insuficientemente bom, para com isso aproximar-se apenas um pouco da realidade. E a esse grande Deus julga-se que seja capaz de exigir do ser humano, por ele criado, que tenha de se contorcer em dores diante dele quando ele o agracia? Como poderá seguir-se a isso uma ascensão? Os seres humanos formam o seu Deus conforme eles o querem ter. Eles dão a ele as diretrizes da vontade dele. E ai dele, se não for assim conforme pensam. Sem mais nem menos será então recusado, assim como são recusados, combatidos, aqueles que ousam ver Deus muito maior e mais sublime. Nas concepções humanas de até agora não há grandeza. Pelo contrário, comprovam apenas a fé inabalável no valor próprio. Pelo favor das criaturas humanas, um Deus tem de mendigar. Das mãos ensanguentadas delas, foi-lhe permitido receber de volta seu filho, zombado e escarnecido, martirizado e torturado, que ele outrora enviara em auxílio com a mensagem salvadora. E ainda hoje se pretende manter de pé que, para Deus, tudo isso foi um necessário sacrifício reconciliador? Quando o próprio Cristo, sob os seus tormentos, já totalmente desesperado diante dessa cegueira, clamou: Eles, pois, não sabem o que com isso fazem. Existe então ainda uma possibilidade, aliás, de levar a humanidade para o caminho certo? Mesmo os mais graves acontecimentos sempre são ainda demasiadamente fracos para tanto. Quando finalmente o ser humano reconhecerá quão profundamente na realidade ele afundou? Quão vazias e ocas são as ilusões que criou para si? Mas, tão logo se perscrute apenas um pouco mais profundamente, encontra-se o egoísmo encapsulado em sua forma mais legítima. Embora se fale agora por todos os cantos sobre uma procura de Deus com palavras bombásticas, isto é, mais uma vez, uma grande hipocrisia na usual vaidade, a qual falta totalmente qualquer anseio sincero pela verdade pura. Procura-se apenas autoendeusamento, nada mais. Pessoa alguma se esforça seriamente para compreender Deus. Com sorrisos pretensiosos, afastam logo a simplicidade da verdade, despercebidamente, pois julgam-se instruídos demais, elevados demais e importantes demais para que seu Deus ainda deva ocupar-se com o que é simples. Ele tem de ser muito mais complicado, para a honra deles. Do contrário, pois, não valeria a pena crer nele. Como se poderia, segundo a acepção deles, reconhecer ainda algo que seja facilmente compreensível a cada ignorante? Algo assim não se pode taxar de grande.
Hoje nem se deve mais se ocupar com isso, senão torna-se ridículo. Deixe-se isso para as crianças, as velhas e os ignorantes. Não é, pois, para as criaturas humanas de raciocínio tão preparado, de inteligência, as quais são agora encontradas entre as pessoas cultas. O povo que se ocupe com isso. A cultura e a sabedoria só podem ser medidas pela dificuldade das faculdades de compreensão. São ignorantes, porém, os que assim pensam. Não merecem ainda receber uma só gota d'água das mãos do Criador por intermédio da criação. Por restrição, privaram-se da possibilidade de reconhecer a grandeza deslumbradora na simplicidade das leis divinas. São, em sentido literal, incapazes para tanto, ou falando de modo bem claro, demasiado broncos, devido a seu cérebro unilateral tão atrofiado, que já desde a hora do nascimento trazem consigo como um troféu das maiores conquistas. Constitui um ato de graças do Criador deixar que eles feneçam com a estruturação que fizeram, pois, para onde se olhe, tudo é hostil a Deus, desfigurado pela mórbida mania de grandeza de todos os seres humanos de raciocínio, cuja incapacidade se evidencia por toda parte. E isso já vem crescendo desde milênios. Levou fatalmente ao envenenamento das igrejas e das religiões, uma vez que, como mal corrosivo, foi a consequência categórica daquele pecado original, onde o ser humano se decidiu irrestritamente a favor do domínio do raciocínio. E esse falso domínio sempre enganou as criaturas humanas a ele escravizadas, em tudo o que se refere ao divinal, e até mesmo em todo o espiritual. Quem não derrubar dentro de si esse trono e assim libertar-se, terá de sossobrar junto com ele. Já não se deve mais dizer pobre humanidade, pois eles são conscientemente culpados, como jamais a criatura pôde tornar-se culpada. A expressão perdoai-lhes, não sabem o que fazem, não é mais adequada à humanidade de hoje. Tiveram mais de uma vez o ensejo para abrir os olhos e os ouvidos. Agem plenamente conscientes e todo o efeito retroativo terá de atingi-los por isso na medida mais completa, integralmente. Portanto, quando se fechar o círculo de todo o acontecer de até agora, sobrevirá com isso para esta parte da criação o corte, a colheita e a separação. Jamais isso aconteceu até agora, desde o existir da matéria inteira.